Então, aqui na atividade 10, ele está pedindo para observar o segmento, que é esse pedacinho de reta aqui, do ponto N ao ponto M, no plano cartesiano. Ele quer descobrir aonde que é o meio dessa reta. A gente não pode chegar com uma regra e medir aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os números de referência que tem no plano de x e y dos dois. Tem vários jeitos de fazer. Mas no meu, ó, eu vou dividir os dois aqui. Então, vamos pegar o ponto N. Qual que é o x do ponto N? Boa, 3. E 1. E o y, quer dizer. Agora, do ponto N. Quem que é o x? O x. Aqui é o y. O x, onde que ele está? No 0. Então, o x vai ser o 0 e o y vai ser menos 2. E agora, o que a gente vai fazer com isso aqui? Uma espécie de ponto médio dos dois. A gente vai somar e dividir. Vamos somar 3 com 0. 3. 1 menos 2. Quanto que dá? Eu não sei. Eu não sei. Menos 1. Agora, vamos dividir esses dois aqui por 2. Três dividido por 2. 1,5. Isso aí. Menos 1 dividido por 2. Isso aí. Meio. Esse aqui vai ser o x. E esse aqui vai ser o y. Em qual alternativa? Em que aparece esses dois números aqui, em um parênteses. Um 1,5 positivo e menos 0,5. A última alternativa, né? É isso aí, pessoal. Isso aí foi a atividade 10. Atividade 11. Ela fala: Sara comprou uma passagem para viajar de ônibus por R$ 80. Um tempo depois, ela precisou alterar a data dessa viagem. Para realizar essa alteração, Sara teve que pagar uma taxa de 20% sobre o valor da taxa da passagem comprada. Qual foi o valor que ela teve que pagar? Então, R$ 80 é a carga total dela. É o preço base que ela teve que pagar. Como se fosse um exemplo de 100%. E relativo a 20%, a gente não tem noção, então a gente vai usar o x. Tem vários jeitos de achar a porcentagem disso aqui. Só que a gente vai fazer a regrinha de 3 mesmo aqui. Multiplicar o 100 pelo x e o 80 pelo 20. Deixa o x aqui. Passa o 100 para cá dividido. Cortou, cortou. E o nosso x, esse 20%, são R$ 16. Assim, ó. Só que, vocês veem na questão que não tem um 16. O 16 é o que ela teve que pagar a mais com 80. Então, o que vai ser? R$ 80 mais esses 16. São igual aos R$ 96. Facinho.
Show. Atividade 12. Em uma construção, o pedreiro transporta massa de cimento por uma rampa com indicativo abaixo. Aqui ele fala que a rampa tem 6 metros, a base tem 3, raiz de 3 metros, e ele quer descobrir essa altura aqui, x, da qual ele está transportando o material. Como que a gente vai achar isso? Você lembra da fórmula? A soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Nessa regra continua valendo, só que a gente não tem o quê? Um dos catetos. Então vai ser cateto ao quadrado, que é esse x, que a gente ainda não sabe, então deixa ele do jeito que está. O outro cateto, qual é? 3 raiz de 3 ao quadrado igual, quem é a hipotenusa? 6 ao quadrado. Você lembra como é que faz? 3 raiz de 3 ao quadrado. Então como que vai ficar aqui? Cateto ao quadrado mais raiz de 3, 9. Raiz anulando potência, então fica 3 aqui. 9 vezes 3. Aqui, 6 ao quadrado. Quanto que é 6 vezes 6? 6 vezes 6. 36. C ao quadrado. 9 vezes 3, quanto que é? Isso aí, 27. Já passo 27 para cá. Negativo. C ao quadrado. Quanto que é 36 menos 27? 16? 9. O C está sendo elevado ao quadrado, então ele vai passar para cá, fazendo a operação contrária, que seria a raiz de 9. Qual que é a raiz de 9? 3. Esse xzinho aqui é 3 metros. Fechou? Alternativa. A qual que tá 3? A primeira alternativinha. Show. Dali 13 agora. Tá falando assim. Amanda trabalha em uma empresa que ingressou no mercado de vendas online no início do ano de 2019. Ao término do primeiro semestre desse ano, ela elaborou um gráfico sintetizando o percentual das vendas online que essa empresa teve nesse semestre. Observe o gráfico elaborado por Amanda. Aqui ele mostra, ó, o percentual de vendas e esses aqui são os meses. É completamente interpretativa essa pergunta. Aqui a gente vai precisar fazer conta nenhuma, porque logo em seguida ele pergunta aqui. Amanda cometeu um equívoco e visualmente esse gráfico induzia uma conclusão inadequada. Aí vem as questões aqui. A ausência de uma legenda de gráfico. Como vocês podem ver aqui, a legenda já está muito bem localizadinha. Ela explica direito o que é isso. Daí na segunda alternativa ela fala a incoerência na altura de uma das colunas com o percentual indicado acima dela. Vamos checar esse aqui. Aqui ele fala que janeiro teve 20%. Esse aqui bateu. Fevereiro, 32. 32 está um pouquinho acima de 30. Tá certo. Março em 25. Abril em 37. Está acima de 35. Tá certo isso também. Maio, 39, quase batendo no 40. Tá certo. Só que em junho, aqui ó,
A reta vem de 40 e ela mostra que tem 35% aqui. A gente já vê logo de cara que na segunda alternativa essa que é a incoerência que ela mostrou no meio do gráfico. Localizar 35% em 40. Foi a mais rapidinha até agora essa daí e valeu. 14. Aqui mostra que Ricardo fez um triângulo com os pontos P, Q e R. Logo em seguida ele pegou o ponto P ou R e tracejou uma circunferência, que nem vocês estão vendo aqui. E de acordo com as retas do triângulo, ele fez mais 3 pontos, o V, o X e o S. E na etapa 4, por último, ele viu as congruências que isso tem aqui. Ele apresentou as conclusões. Que nem a primeira, ele disse que a reta VQ, essa reta aqui, ela é igual à reta VP somada com a reta PQ. Isso condiz, não condiz? P mais a reta PQ. Na segunda conclusão dele, ele fala que a reta QX desse ponto para esse ponto aqui é igual à reta RQ. Isso faz sentido? Faz, não faz? Porque essa está dividida no meio. E essa reta aqui é um lado, essa aqui é outro. Então elas são do mesmo tamanho. E por último aqui ele diz que a reta QS é igual à reta PS menos essa reta aqui, do P ao Q. Então ele fala na etapa 4. E substituindo-as na expressão RQ vezes QX é igual VP vezes QS. Ele disse que isso é o teorema das cordas e obteve relação entre as medidas do lado do triângulo retângulo. Mas se vocês pararem para pensar, aqui ó, RQ e QX, olha eles aqui ó, eles não são a mesma coisa? Então vamos chegar à conclusão de que ó, o RQ e o QX é a mesma coisa? Então vamos transformar os dois em RQ. Os dois são a mesma reta. Já o VP e o QS, eles não são, né, a mesma coisa. Vocês vão ver que um é completamente maior que o outro. Aqui, ó, RQ vezes RQ, um número vezes ele mesmo, né, ele ao quadrado. Com essa reta, então, não vai ser diferente. RQ ao quadrado é igual a VP vezes QS. Essa aqui é a alternativa A, só que tem um porém. Isso aqui tá errado, porque essa parte aqui não condiz com essa. São duas coisas completamente diferentes. Então, o que sobra pra gente? O teorema de Pitágoras, na verdade, porque a gente tem um triângulo retângulo aqui. Lembra do teorema? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Quem é a hipotenusa aqui, ó? Ponto P ao R. Ou R ou P, se preferirem. Vamos escrever RP. RP ao quadrado. Qual outro cateto? RQ. Reta RQ ao quadrado. Mais o outro cateto aqui. P, Q ao quadrado. Olha só. Alternativa C, não é verdade? Só aí, galera. Essa foi a questão 14. Vamos lá, atividade 15. Durante a organização da folha de pagamento de uma empresa, o funcionário responsável pela gestão de recursos elaborou um gráfico no qual distribuiu o percentual de funcionários dessa empresa segundo as faixas salariais a que pertenciam.
Observe abaixo o gráfico elaborado pelo funcionário responsável pela gestão de recursos. A distribuição percentual do salário dos funcionários segundo as faixas salariais. Essa reta é os salários em reais e essa daqui é o percentual de funcionários. De acordo com as informações apresentadas nesse gráfico, a linha tracejada representa a primeira alternativa, a classe modal dos salários dos funcionários dessa empresa. O que significa modal? Significa frequência, hein? Frequência é uma coisa sem sentido, não tem frequência nesse gráfico. A média salarial dos funcionários dessa empresa. A média que seria a soma de todos os divididos. Esse aqui é um número muito quebrado para ser isso, vocês não concordam? Aproximado de R$ 1.928. O maior salário de um funcionário dessa empresa. Aqui, ó, a gente vê que um piso chega até R$ 3.000 aqui. Então isso não é o maior salário. E a última questão, o salário mediano dos funcionários dessa empresa. O mediano que seria? Isso aqui. Não tá certo? Então, alternativa D aí, rapaziada. Valeu? Questão 16, a gente tem a sequência numérica de 8, 11, 14, 17 e 20. Qual que é o padrão de número em número para eles irem acrescentando desse jeito? De 8 para 11, a gente soma 3. Concorda? De 11 para 14, a gente soma mais 3. De 14 para 17, e por assim vai. Aí na resolução, ele pergunta a expressão que permite calcular cada termo da sequência em função de sua posição P. No caso aqui, que número a gente tem em comum? O 3. Então, é a primeira resposta. P mais 3. O exercício 17, ele mostra pra gente essas retas paralelas e as retas que se cruzam com essa seguinte angulações. AM, AN e AO. Só que o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a medida do ângulo O em relação às outras medidas, aqui no caso. Vocês concordam que o O é maior que o N e o O é menor que o M? A gente quer simplificar, é só a gente fazer isso aqui, ó. Fazer essa reta paralela aqui. Esse pedacinho é equivalente a esse N aqui. Então vocês não concordam se a gente subtrair essa partinha do M no N, a gente não tem o O? Tá feito. No exercício 18, ele dá essas 4 frações pra gente. 1 sobre 35, 7 sobre 40, 14 sobre 16 e 28 sobre 33. Aí ele quer saber qual dessas frações é a maior. Aqui a gente está em forma de fração, então vamos dividir o de cima pelo de baixo, que é o que elas representam. 1 dividido por 35, acrescento 0, 1 vira 10. Ainda é menor que 35, acrescente outro 0 aqui, 100. Quantos 35 cabe no 100? A gente vai parar aqui, porque vai estender muito a conta. Então a gente vai dar uma estimativa de que isso vai ficar aproximadamente 0,02. Esse 1 sobre 35. Vamos ver o 7
dividido por 40. 7 é menor que 40. Acrescenta 0 e a vírgula. Quantos 40 cabem no 70? 1. 7 menos 4, 3. Acrescenta mais um 0. Quantos 40 cabem em 300? 7. 280. Sobra um 20 aqui, mas a gente já tirou a nossa estimativa aqui. 0,17. Aqui, 14 dividido por 16. De novo, um número menor, então acrescenta 0 e vírgula e um 0 no número. Quantos 16 cabem no 140? 16. Vamos ver. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 1, 8. 80. Mais 48. 120. 8 vai sobrar pra gente uns 12. Vamos de novo dar uma estimativa aqui. Não, melhor a gente seguir em frente. Vamos ver. Desce 0. Mais um 0. Preço 12 para virar 120. Quantos 16 cabem nele? Vamos chutar um 7 agora. 7 vezes 6, 42. 7. 2. 112. Sobra 8. A gente tem aqui aproximadamente 0,87. Show. Vamos para o último agora. 28 dividido por 33. 0, de praxe. Quantos 33? Cabem 280. Vou tentar um 8. 24. 240 mais 24. 260. Ficou meio feio. Ficou aí 4. 8, 7. 16. Vamos pegar mais um para conseguir diferenciar esse desse daqui. Quantos 33 cabem no 160? 4 vezes 3, 12. 4, 12. 132. Sobra 28. Então a gente tem aproximadamente aqui 0,84. Agora vamos ver qual deles é o maior. Cada um está representando a sua fração. 0,02. Vocês veem que esses daqui já tem um 0 à esquerda. Então, esse daqui já é o menor deles. Então, isso não é o maior. 0,17. 0,8. 8 maior que 1, não concordam? Então, esse aqui também não é o valor mais alto que a gente tem aqui. Sobrou 2, 0,8 aqui. 8, 7, 8, 4. Quem é o menor? 84. Então, a maior fração que a gente tem aqui é o 14 sobre 16. A terceira fração que a gente encontrou na conta. Valeu? Aqui na 19 ele mostra que o dono de uma lanchonete, que só funcionava no final de semana, contabilizou que nos fins de semana de um determinado mês foram vendidas as seguintes quantidades de sanduíche.
em um final de semana ele vendeu 150. Na outra semana ele vendeu 125. Na outra ele também vendeu a mesma quantidade, 125. E na última, 120. No final do mês ele quis tirar a média da quantidade de sanduíche que ele vendeu por semana. Então, como que tira a média? É simples. Quantos fins de semana a gente tem aqui? 4. A gente vai somar tudo isso aqui e dividir por 4. 0 mais 5 mais 5, 0. 5 mais 1, 6, 8, 10, 12, 2, 3, 4, 5. 520 sanduíches dividido por 4. Vamos ver quanto dá isso? Ele vendeu, ó, 130 sanduíches. Simplinho. Valeu? Acabou.